Você sabia que o homem que conquistou os céus também revolucionou o seu banho matinal? E que a mesma mente genial que criou os primeiros aviões também inventou algo que você provavelmente está usando no seu pulso neste exato momento? Hoje você vai descobrir como Santos Dumont, o pai da aviação, mudou para sempre dois aspectos fundamentais da nossa vida cotidiana, de uma forma que pouquíssimas pessoas conhecem. Prepare-se para uma jornada que vai mudar completamente a forma como você vê este gênio brasileiro. Nos próximos minutos, você vai entender como um homem obcecado por voar acabou criando duas invenções que usamos todos os dias, e por que uma dessas criações salvou milhares de vidas, enquanto a outra mudou para sempre nossa relação com o tempo. Fique até o final porque a última revelação vai te surpreender completamente. Mas antes de revelar esses segredos, me responda. Você já parou para pensar por que chamamos de chuveiro elétrico? E por que os relógios saíram dos bolsos para os pulsos? A resposta está conectada de uma forma que você jamais imaginou. Vamos começar esta incrível história voltando ao Brasil do século XIX, quando um jovem mineiro olhava para o céu e sonhava com algo que parecia impossível. Mas primeiro, se você ama descobrir curiosidades fascinantes sobre grandes inventores, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma revelação surpreendente. Era o ano de 1873, quando nasceu em Palmira, hoje, Santos Dumont, Minas Gerais, aquele que seria conhecido como o pai da aviação mundial. Alberto Santos Dumont cresceu em uma fazenda de café, filho de um engenheiro visionário que já demonstrava paixão por inovações tecnológicas. Mas o que poucos sabem é que desde criança, Santos Dumont não se contentava apenas em observar. Ele queria criar, inventar, revolucionar. Aos 8 anos de idade, Santos Dumont já demonstrava uma curiosidade insaciável por mecanismos e engenhocas. Ele desmontava relógios, estudava máquinas agrícolas e passava horas observando o funcionamento de locomotivas. Sua mente inquieta não conseguia aceitar que as coisas funcionassem de apenas uma maneira. Sempre havia uma forma melhor, mais eficiente, mais inovadora de fazer as coisas. Seu pai, Henrique Dumont, era um homem à frente de seu tempo. Engenheiro formado na França, ele trouxe para o Brasil as mais modernas técnicas de cultivo e maquinário agrícola. Foi ele quem plantou na mente do jovem Alberto a semente da inovação e o amor pela engenharia. Mas havia algo mais. Henrique Dumont acreditava que seu filho estava destinado a grandes feitos e constantemente o encorajava a pensar além dos limites convencionais. Em 1891, aos 18 anos, Santos Dumont mudou-se para Paris com uma missão clara: estudar as mais avançadas tecnologias da época e realizar seus sonhos de voar. A Paris do final do século XIX era o epicentro mundial da inovação tecnológica. Era lá que os maiores inventores se reuniam, onde as ideias mais audaciosas ganhavam vida. Santos Dumont chegou à Cidade Luz com os bolsos cheios de dinheiro da herança paterna e a cabeça repleta de sonhos impossíveis. Mas ele não sabia que suas invenções iriam muito além da aviação. Logo nos primeiros meses em Paris, Santos Dumont começou a frequentar oficinas mecânicas, laboratórios de física e encontros de inventores. Ele absorvia conhecimento como uma esponja, mas sempre com um olhar crítico e inovador. Enquanto outros inventores se concentravam em aperfeiçoar tecnologias existentes, Santos Dumont pensava em criar soluções completamente novas para problemas que nem mesmo eram considerados problemas. E foi exatamente essa mentalidade revolucionária que o levaria a criar duas invenções que mudaram nossa vida cotidiana para sempre. Imagine por um momento como era tomar banho em Paris no final do século XIX. Não existia água quente encanada na maioria das residências. As pessoas precisavam aquecer enormes quantidades de água em fogões, a lenha ou carvão, um processo que demorava horas e consumia uma quantidade absurda de combustível. Santos Dumont, acostumado com o clima tropical brasileiro, sofria com o frio parisiense e detestava a complicação de tomar um banho quente. Foi durante uma visita a uma fábrica de equipamentos elétricos que Santos Dumont teve sua primeira inspiração revolucionária. Ele observou como a eletricidade podia ser convertida em calor através de resistências elétricas, e sua mente brilhante imediatamente fez uma conexão que ninguém havia feito antes. Por que não aquecer a água diretamente no momento do uso, eliminando a necessidade de aquecimento prévio e armazenamento? Era uma ideia tão simples quanto genial, mas que exigia conhecimentos avançados de eletricidade e engenharia. Santos Dumont passou meses desenvolvendo o primeiro protótipo do que hoje conhecemos como chuveiro elétrico. Ele precisou resolver diversos desafios técnicos complexos, como isolar a eletricidade da água para evitar choques, como controlar a temperatura da água, como criar um sistema seguro e eficiente. Trabalhando em sua oficina particular, ele testou dezenas de configurações diferentes, sempre com o objetivo de criar algo prático, seguro e acessível. Seus amigos parisienses achavam que ele havia enlouquecido. Quem em sã consciência misturaria eletricidade com água?
O primeiro teste do chuveiro elétrico de Santos Dumont aconteceu em sua própria residência parisiense em 1893. Com as mãos tremendo, não de frio, mas de expectativa, ele ligou o sistema elétrico e abriu o registro da água. O que aconteceu a seguir mudaria para sempre a forma como a humanidade toma banho. A água saiu quente, na temperatura perfeita, sem necessidade de aquecimento prévio, sem desperdício de combustível. Santos Dumont havia acabado de inventar o chuveiro elétrico, uma tecnologia que hoje está presente em milhões de lares ao redor do mundo. A notícia da invenção se espalhou rapidamente pelos círculos científicos parisienses. Santos Dumont havia criado algo que parecia mágico: água quente instantânea, sem complicações, sem desperdício. Mas o impacto foi muito além da conveniência pessoal. Hospitais começaram a adotar a tecnologia para melhorar a higiene e o conforto dos pacientes. Hotéis viram uma oportunidade de oferecer um serviço diferenciado. Residências particulares começaram a instalar o sistema, revolucionando a experiência do banho. Santos Dumont não sabia, mas havia criado uma invenção que salvaria milhares de vidas ao melhorar drasticamente as condições de higiene da população. Mas Santos Dumont não parou por aí. Ele continuou aperfeiçoando sua invenção, criando sistemas mais eficientes, mais seguros e mais econômicos. Desenvolveu diferentes modelos para diferentes necessidades, versões residenciais, comerciais e industriais. Sua mente inquieta sempre buscava formas de melhorar a tecnologia, de torná-la mais acessível e mais útil para a sociedade. E enquanto trabalhava no aperfeiçoamento do chuveiro elétrico, sua atenção se voltou para outro problema cotidiano que o incomodava profundamente. Enquanto Santos Dumont desenvolvia seus experimentos com balões e dirigíveis, ele enfrentava um problema prático que nenhum outro aviador havia considerado seriamente. Os relógios de bolso, únicos dispositivos de medição de tempo disponíveis na época, eram completamente inadequados para a aviação. Imagine tentar pilotar um balão ou dirigível, controlando cordas, válvulas e instrumentos, e ainda ter que tirar um relógio do bolso para verificar o tempo de voo. Era praticamente impossível e extremamente perigoso. Durante seus voos pioneiros, Santos Dumont percebeu que o controle preciso do tempo era fundamental para a segurança e eficiência da aviação. Ele precisava monitorar a duração dos voos, calcular o consumo de combustível, coordenar manobras complexas. Mas como fazer isso com as duas mãos ocupadas controlando a aeronave? A solução óbvia seria ter o relógio sempre visível, sempre acessível, sem precisar tirar as mãos dos controles. Era uma necessidade que nenhum inventor havia considerado antes, porque ninguém havia enfrentado os desafios únicos da aviação. Santos Dumont compartilhou sua frustração com seu amigo Louis Cartier, o famoso joalheiro e relojoeiro francês. Cartier ficou fascinado com o problema apresentado pelo aviador brasileiro, e imediatamente viu o potencial de uma solução inovadora. Juntos, eles começaram a desenvolver um conceito revolucionário: um relógio que pudesse ser usado no pulso, sempre visível, sempre acessível. Era uma ideia tão simples quanto genial, mas que exigia uma completa reimaginação do design e da mecânica dos relógios tradicionais. O desenvolvimento do primeiro relógio de pulso foi um processo complexo e meticuloso. Cartier precisou miniaturizar o mecanismo dos relógios de bolso sem perder a precisão. Santos Dumont contribuiu com especificações técnicas baseadas em suas necessidades como aviador. O relógio deveria ser resistente a vibrações, fácil de ler em movimento, confortável para uso prolongado. Eles testaram diferentes materiais, formatos e sistemas de fixação. O resultado foi uma obra-prima da engenharia e do design, elegante, funcional e revolucionário. Em 1904, Santos Dumont recebeu das mãos de Louis Cartier o primeiro relógio de pulso da história, o Cartier Santos. Era uma peça única, criada especificamente para as necessidades do aviador brasileiro. O relógio tinha uma caixa quadrada, números arábicos grandes e legíveis, e uma pulseira de couro que se ajustava perfeitamente ao pulso. Quando Santos Dumont usou o relógio em seu próximo voo, ele imediatamente percebeu a diferença revolucionária. Podia verificar o tempo com um simples movimento do pulso, sem tirar as mãos dos controles. O que aconteceu a seguir surpreendeu até mesmo Santos Dumont e Cartier. Quando o aviador brasileiro começou a usar publicamente seu relógio de pulso em Paris, a reação da sociedade foi imediata e intensa. Inicialmente, muitos homens consideraram a ideia feminina, já que apenas mulheres usavam joias no pulso. Mas a praticidade e elegância do design logo conquistaram os parisienses mais modernos. Médicos descobriram que podiam verificar o pulso dos pacientes sem tirar as mãos do estetoscópio. Militares perceberam a vantagem tática de ter o tempo sempre visível. A alta sociedade parisiense adotou o acessório como símbolo de modernidade e sofisticação. A invenção do chuveiro elétrico por Santos Dumont rapidamente se espalhou pelo mundo, mas foi no Brasil que encontrou sua verdadeira vocação.
O clima tropical brasileiro e a abundante disponibilidade de energia elétrica criaram o ambiente perfeito para a popularização da tecnologia. Hoje, o Brasil é o país que mais utiliza chuveiros elétricos no mundo, com mais de 70% dos lares brasileiros equipados com a invenção de Santos Dumont. Uma tecnologia que nasceu da necessidade de um brasileiro em Paris, voltou para casa e se tornou parte fundamental da cultura nacional. Mas o impacto do chuveiro elétrico foi muito além da conveniência pessoal. A disponibilidade de água quente instantânea revolucionou os padrões de higiene mundial. Hospitais puderam melhorar drasticamente seus protocolos de limpeza e esterilização. A mortalidade infantil diminuiu significativamente em regiões onde a tecnologia foi adotada, devido à melhoria nas condições de higiene. Estudos modernos estimam que a invenção de Santos Dumont contribuiu para salvar milhões de vidas ao longo do século XX. Um legado que poucos inventores podem reivindicar. O relógio de pulso teve um impacto ainda mais dramático na sociedade mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, os militares descobriram que os relógios de pulso eram essenciais para a coordenação tática e sincronização de operações. Soldados que usavam relógios de pulso tinham vantagens significativas em combate, podendo verificar o tempo sem expor-se desnecessariamente ao inimigo. Após a guerra, o relógio de pulso deixou de ser visto como acessório feminino e se tornou símbolo de masculinidade, praticidade e modernidade. A indústria relojoeira mundial foi completamente transformada pela visão de Santos Dumont. Hoje, mais de um século depois das invenções de Santos Dumont, tanto o chuveiro elétrico quanto o relógio de pulso continuam evoluindo e impactando nossas vidas. Os chuveiros elétricos modernos incorporam tecnologias de eficiência energética, controle digital de temperatura e sistemas de segurança avançados. Os relógios de pulso evoluíram para smartwatches que monitoram nossa saúde, conectam-nos à internet e funcionam como computadores pessoais, mas a essência das invenções permanece a mesma: soluções práticas e elegantes para necessidades humanas fundamentais. Mas aqui está a revelação mais surpreendente que pouquíssimas pessoas conhecem. As duas invenções de Santos Dumont estão conectadas de uma forma que vai muito além da coincidência. Tanto o chuveiro elétrico quanto o relógio de pulso nasceram da mesma filosofia revolucionária: eliminar o desperdício e otimizar o tempo. Santos Dumont odiava ineficiências, detestava processos complicados e sempre buscava soluções que economizassem o recurso mais precioso da humanidade: o tempo. Santos Dumont aplicou à vida cotidiana a mesma mentalidade que o levou a conquistar os céus: questionar o status quo, identificar problemas que outros nem percebiam e criar soluções elegantes e práticas. Enquanto outros inventores se concentravam em grandes projetos industriais, Santos Dumont percebeu que as pequenas inconveniências da vida diária ofereciam oportunidades enormes para a inovação. Ele entendeu que melhorar a qualidade de vida das pessoas comuns era tão importante quanto conquistar novos territórios tecnológicos. O impacto econômico das invenções cotidianas de Santos Dumont é simplesmente astronômico. A indústria global de chuveiros elétricos movimenta bilhões de dólares anualmente, empregando milhões de pessoas em todo o mundo. A indústria relojoeira, revolucionada pelo conceito do relógio de pulso, é uma das mais lucrativas do planeta, gerando centenas de bilhões de dólares em receita anual. Santos Dumont não apenas mudou nossa vida cotidiana, ele criou indústrias inteiras que continuam prosperando mais de um século depois. A verdadeira genialidade de Santos Dumont estava em sua capacidade de ver oportunidades onde outros viam apenas rotina. Ele transformou atividades mundanas como tomar banho e verificar as horas em experiências mais eficientes, confortáveis e prazerosas. Sua filosofia era simples mas poderosa: a tecnologia deve servir à humanidade, melhorando a vida das pessoas de forma prática e acessível. Uma lição que muitos inventores modernos deveriam aprender. Então, da próxima vez que você tomar um banho quente ou olhar para seu relógio de pulso, lembre-se de Santos Dumont. Lembre-se de que um homem que sonhava em voar também se preocupava com seu conforto diário. Lembre-se de que as maiores revoluções muitas vezes começam com as menores inconveniências. Santos Dumont nos ensinou que a verdadeira inovação não está apenas em conquistar novos mundos, mas em melhorar o mundo em que já vivemos. Ele nos mostrou que um inventor de verdade não se contenta em resolver apenas os grandes problemas. Ele encontra soluções elegantes para os pequenos aborrecimentos que todos enfrentamos. E talvez essa seja a maior lição que podemos aprender com este gênio brasileiro. A inovação está em todo lugar, esperando por mentes curiosas e corajosas o suficiente para enxergá-la. E você, que outras invenções revolucionárias gostaria de descobrir? Que outros segredos da história da tecnologia deseja desvendar? Se este vídeo despertou sua curiosidade, e você quer continuar descobrindo histórias fascinantes sobre grandes inventores e suas criações surpreendentes, então não esqueça, inscreva-se aqui no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário que iremos ler e lhe responder. Até a próxima descoberta incrível!